Olá, pessoal, seja bem-vindo ao episódio 39 do 100% no Alvo. Hoje a gente tem a grata satisfação, de ter dois especialistas em segurança do trabalho aqui conosco, tá? Vamos falar sobre a formação e campo de atuação do profissional, desafios e evoluções na carreira em foco a emergências, E nada mais, nada menos, hoje nós temos dois especialistas na área, especificamente dois profissionais na área, não só da segurança do trabalho, mas também na questão de planos de emergência, planos de contingência, E é o assunto nosso que nós vamos falar hoje. E comigo aqui eu tenho o Igor Miguel, E também o Wellington Bregoleto, que já esteve conosco aqui, Foi um episódio muito bacana que nós tivemos aqui, e novamente ele está conosco. E é um prazer ter vocês aqui, um bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está nos assistindo. E eu gostaria, o Igor, que você se apresentasse para o nosso público, que falasse um pouquinho sobre você, sua trajetória de vida e profissional também. Ok. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui nesse sábado de manhã, trocando um pouco de experiência e conhecimento, acho que é muito gratificante. Bom, meu nome é Igor Miguel, tenho 29 anos, eu comecei a minha carreira na área da segurança do trabalho ainda muito novo, então comecei a fazer o curso quando eu ainda tinha 16 anos, O jovem aprendiz. É isso aí. Comecei a fazer quando eu tinha 16 anos, logo após ali a saída do ensino médio. Posteriormente, fiz também o curso de bombeiro civil, bombeiro profissional civil. E aí, a partir dos 18, eu comecei a ingressar na carreira da área da segurança, trabalhei em alguns segmentos, da parte de construção civil, na parte de manutenção industrial. Recentemente, agora estou no setor sucroenergético, de uma empresa aqui da região São José do Rio Preto. Somando ao todo aí 10 anos de experiência e evoluindo sempre aí na questão dos estudos, recém-formado agora em engenharia de segurança, formado também em engenheiro agrônomo e em busca da evolução. Isso aí, é o que o canal também é muito disso, o foco dele é sempre em busca da evolução, Atualização profissional e também evolução e troca de conhecimentos. O Wellington quer falar um pouquinho? Olá, pessoal, tudo bem? O Wellington, como o Douglas já comentou, sou engenheiro de segurança do trabalho, Já aí praticamente há 14 anos na área, com atuação em vários segmentos. Atualmente também estou numa empresa de sucro energético. E esperamos trocar bastante experiências aqui, que de forma aí que todo mundo se beneficie, que a gente compartilhe conhecimentos aí com todos. Bom, vamos falar um pouquinho, Igor, sobre a formação e campo de atuação profissional, Por exemplo, quanto tempo levou, a sua formação, vamos dizer assim? Você disse que começou com 16 anos como técnico de segurança e foi evoluindo com o tempo, em termos de conhecimento e também de experiência. Porque quando a gente começa cedo, a tendência é adquirindo experiência, vivência, Nessa trajetória sua de experiências e vivências, sobre a questão da formação profissional, da formação, por exemplo, em emergências, Qual a prática disso para você, no seu dia a dia, vamos dizer assim? Eu concluí o curso técnico de segurança com 18 meses pela Centro Paula Souza, em Barretos, então, curso aí de 1 ano e meio. O curso de formação de bombeiro, foi logo que eu realizei em seguida, ele é um curso de tempo rápido, então nós estamos falando aí de um curso de capacitação entre 3 a 6 meses e que o profissional já sai preparado ali para o mercado de trabalho. Então, somando ao todo aí, esse primeiro contato, essa primeira trajetória foi 2 anos, de preparação. Aí logo após veio outros cursos complementares que são necessários para a função, mas para essa área de emergência em específico, começou com 2 anos e agora recentemente na pós de segurança do trabalho. Certo. E, por exemplo, a formação de bombeiro civil, a gente diz assim que é muito importante, não só para situações de emergência, mas também a prevenção,
Porque quando você sabe o que pode acontecer, você se prepara, faz uma gestão de emergência, você está focando o quê? Não é na resolução do problema em si, né? Do sinistro. Você está pensando no antes, né? Antes que aconteça, para não, né? Depois é paliativo, né? Não tem o que fazer, a não ser fazer as coisas devidas numa situação de sinistro ou de ocorrência de uma situação que se perde o controle, vamos dizer assim. Nesse tempo seu, por exemplo, de estudo, de conhecimento, você chegou a vivenciar alguma situação assim que teve que agir de alguma forma? Como foi isso, vamos dizer assim? Acredito que desde o início da trajetória houve momentos marcantes, né? Então, desde o início muito cedo em relação ao tema, mas na atuação em emergência em si teve algumas que marcam, né? Tanto para o lado profissional quanto para o lado pessoal. Então, teve ocorrências que elevaram muito o meu nível de conhecimento em relação ao tema, em relação à capacidade que a gente precisa ter ali de resolver a situação, entrar em meio ao caos onde ninguém quer entrar e ser a solução. E teve alguns casos que foi diretamente atendendo pessoas que eram do meu ciclo de convivência. Então, atender, por exemplo, acho que a mais marcante foi um momento que eu tive que acompanhar um atendimento de um amigo meu de escola. Então, ali a batalha psicológica fica marcada. Porque, né, independente assim, você acaba com a vítima, se você tiver uma proximidade, né, você tem que manter um controle emocional muito grande, né? Sim. É um desafio. Igor, dentro dessa abordagem que você comentou, né, desse amigo pessoal da tua infância, como foi assim o contato com ele? Como que você procurou realmente tranquilizar a pessoa que estava ali nessa situação como vítima? Eu não sei a gravidade, mas enfim, como que puder compartilhar experiências nesse sentido de como controlar talvez a situação para poder minimizar, né, para transmitir essa confiança para a pessoa ali que tá necessitando aí de apoio. Sim. Quando acontece esse momento, né, na nossa vida, cara, literalmente você precisa deixar um pouco a emoção de lado. Eu sei que é difícil, mas o profissional que atua em emergência, ele tem que buscar aprimorar isso. Certo. Então, deixar a emoção de lado e entender que, naquele momento, ele precisa ser o mais racional possível para conduzir um bom atendimento, para ser rápido, para ter agilidade e minimizar o sofrimento daquela pessoa. No caso, quando eu tive esse contato, né, a pessoa em si ela estava inconsciente, então, mas eu fui como tripulante da ambulância junto com paramédicos, caso precisasse algum apoio, para poder transportar. Entendi. E entregar ela no centro de internação do hospital. Então, naquele momento ali, esquece o amigo, você é o profissional e é a vítima que você tem que entregar com vida ali no hospital para que ela se restabeleça e siga a vida dela em frente. E, posteriormente, aí você cai a ficha, baixa a adrenalina, baixa a tensão, e aí você começa a refletir. Legal. E até mesmo, cara, quando isso acontece, né, não só quando é pessoas pessoais, mas também ali alguém que é próximo do teu dia a dia de trabalho, é justamente onde você gera a maior reflexão sobre a tua conduta, sobre o teu procedimento de atendimento, se você fez o correto, o que você poderia fazer de diferente, o que você poderia ter feito e não fez, né? Certo. Então, basicamente é isso aí. É o pós-emergência, né? Exato. Porque você faz uma avaliação, né, do ocorrido, né? Exato. Os pontos positivos, os negativos, o que precisa ser melhorado, né? Isso aí, eu acho que isso é até bom, porque independente de ser uma emergência ou não, na nossa vida profissional, vamos dizer assim, a gente sempre tem que ter uma autoavaliação, né? Uma reflexão sempre importante. Agir, né, de forma, vamos dizer assim, praticando o PDCA, né? Com certeza. Você vai, porque uma coisa é você planejar, outra coisa é você agir, mas você tem que fazer vamos dizer assim, uma checagem do que foi feito de correto, ou que deveria ter sido melhor, ou melhorado, né? Questão de tempo, de atitude, de ação, né? E quando envolve, né, como o Igor falou,
de pessoas conhecidas, pessoas mais próximas, às vezes o controle emocional tem que estar acima da média, né? Sim. Independente, né, de qualquer tipo de vítima, vamos dizer assim, ou situação, controle emocional tem que estar bem forte e, principalmente, né, se for alguém bem próximo, né, aí é que tem que ter um controle emocional, e é difícil, né, como o Igor falou, depois que passa tudo, que baixa a adrenalina, cai a ficha, a gente vê que, né. E eu acredito, assim, né, também você dando um bom atendimento, né, você entregando lá a vítima lá para a parte do hospital para dar sequência nesse atendimento pelo o pessoal especializado. Cara, o sentimento deve ser de gratidão, de ter ajudado, de ter conseguido, né, ter feito o seu melhor ali, né, mesmo que depois você vai fazer suas reflexões ali, mas isso deve ser algo bem gratificante, né, para a posição ali de um bombeiro, até para um profissional, um técnico de segurança, um engenheiro, que numa situação vai estar envolvido, ou um brigadista, né, treinado, bem capacitado para uma situação dessa, né. Ô Igor, você começou bem novo, né? Por exemplo, quando você falou que iniciou o técnico com 16, né? Exato. Eu já comecei o técnico com 26, 10 anos depois. Né? Eu era bancário até os 25, dos 18 aos 25 anos eu era bancário, né? Interessante que eu sempre lidei com pessoas, né? Desde que eu me conheço por profissional, vamos dizer assim, né? Eu comecei cedo, com 11, 12 anos. Meu pai tinha restaurante, então tinha que lidar com pessoas. Depois eu virei almoxarife de indústria, depois eu virei bancário, depois técnico de segurança, e assim, professor, e assim, né? Então, sempre fui lidar com pessoas. Então, por exemplo, na formação, né? Você que, vamos dizer assim, passou por vários processos aí de formação, apesar da idade, né? Passou por vários processos. A questão, por exemplo, de lidar com emergências, né? É um dom. A pessoa tem que ter, vamos dizer assim, um perfil para entrar nessa área, ou só estudar e achar que... O que você me fala disso? Cara, eu acho que precisa ser uma associação dos dois, né? Não adianta a pessoa ter apenas o dom de lidar, de entrar no meio do caos, gostar daquilo, viver aquilo no dia a dia, se ao mesmo tempo também ela não se dedica ali em algum conhecimento específico para poder aprimorar, né? E tem pessoas que fazem o fluxo inverso, buscam o conhecimento, se desenvolvem, se aprimoram e ao longo do tempo se tornam excelentes profissionais relacionados a esse tema e começa ali a jornada de evolução. Mas eu acho que tem muito a ver, sim, essa questão do dom da pessoa gostar, né, ter ali a vocação de querer ajudar o próximo, de querer servir, de querer fazer o bem. Não importa quem seja, porque na hora da ocorrência você não escolhe vítima, você não escolhe horário, você não escolhe grau de parentesco, então você só está ali simplesmente para servir e ser o melhor atendente possível, né, relacionado a esse momento. E a questão do dom, né, realmente a pessoa tem que ter esse equilíbrio emocional muito forte, de entender que há momentos que ela vai precisar deixar o lado pessoal de lado e se tornar realmente a pessoa profissional ali que vai trazer a solução para o problema. Então, tem muito disso. Tem pessoas, por exemplo, que não podem ver sangue, desmaia. Entrar numa área dessa pode ser um grande motivador, né? Pode ser um grande motivador da pessoa superar essa fobia e, ao longo do tempo, ela ir se familiarizando, mas é algo que, pro inicial, pro momento inicial, é muito importante que a pessoa tenha ali uma certa familiaridade e desejo de trabalhar com essa área. Entendi. Não, por que eu estou te falando isso, né? Eu trabalhei 21 anos, né, em formação profissional na área de segurança e saúde, especificamente na área de segurança e trabalho. Na área de saúde eu também cheguei a dar algumas aulas. E a gente vê em sala de aula que é o seguinte, né? Com o tempo, a gente vê na sala de aula vários tipos de profissionais que vai ter, né, como técnico. Por exemplo, uma turma de 40 forma 20, 25, por exemplo. Desses 20, 25, você vê, bom, aquele
acho que vai, né, continuar como engenheiro, vai fazer engenharia, aquele lá vai fazer direito, aquele vai fazer psicologia, aquele tem um dom para ser um bombeiro civil, né, policial, nós tivemos casos de policiais também, e assim, o interessante que você falou agora é que quando a pessoa não só tem o dom, mas busca aquilo, né, que ele acha que será um futuro promissor na carreira dele, ele busca o quê? Ele busca conhecimentos, evolução, sim, atualização, sempre está, né, por exemplo, a questão de emergências, por exemplo, ele faz, por exemplo, bombeiro civil, ele faz, por exemplo, alguns cursos de trabalho em altura, espaço confinado, atendimento a vítimas, né, os protocolos. Tem o de ambulância lá, para poder vai evoluindo. Exatamente. Então, por exemplo, tem muitos hoje, né, na minha vida de educador, né, foram mais de, quer ver, 52, 53 turmas, né, em torno de mais ou menos 3.200 alunos, né, técnico de segurança, né. Eu costumo brincar que eu tenho um punhado de filhos espalhados aqui em Rio Preto, né, que eu considero. Né, e assim, a gente vê desses pessoal, né, que hoje estão bem-sucedidos, graças a Deus, né, e continue sempre assim, que eles fizeram justamente isso que você falou, né. Uns tinham dom mais para ministrar treinamento, outros tinham mais dons, por exemplo, para praticar auditoria, outros tinham mais dom, por exemplo, para ficar lá em escritório elaborando relatórios e tal, e muitos fizeram isso que você falou, né? Então, quer dizer, a gente fica... Aquilo que você falou agora, vamos dizer assim, confirma aquilo, né, o que a gente vê aí no mercado, né? Principalmente no mercado de emergências. E assim, o que eu sempre comento muito, dentro das empresas, né, quando você tem uma equipe, seja ela pequena, média ou grande, né, o que é importante a empresa sempre determinar, né, ver o perfil dos profissionais, né. De repente a pessoa tem muito conhecimento, que nem que você comentou na parte de treinamentos, né, só que muitas das vezes, talvez na prática, a pessoa... Né, na hora da pressão ali, né, de uma ocorrência, talvez a pessoa pode, né, se sentir um pouco mais fechada, né? Então, ou seja, isso daí é importante, né, para você colocar as pessoas certas, né, nos locais ali que são essenciais, né, para o desenvolvimento, e lógico, que nem o Igor comentou, de repente, ele falou, tem uma situação lá do sangue, mas de repente pode ser um motivador para a pessoa superar. E com o tempo você vai, né, fazendo esse rodízio e para ir desenvolvendo também a equipe de uma forma geral, né? Ou seja, o lado do servir, né, da atuação do profissional, mas ao mesmo tempo também da empresa ali, do seu mentor, da sua liderança, né, de identificar isso e sempre estar desenvolvendo, né? Isso que é importante também, eu acho que no desenvolvimento não só profissional, mas como pessoal também, de uma forma geral. Porque, por exemplo, na questão da formação profissional, além do dom, né, da prática também, né, vamos dizer assim, a pessoa, se ela tem a dificuldade com o sangue, ela vai ter que superar. Se ela gosta muito daquilo e quer ser um profissional de emergência, ela vai ter que superar, né? Então, por exemplo, vou falar agora sobre a questão, por exemplo, eu dei aula tanto no curso de enfermagem quanto no curso de enfermagem de trabalho. Naquela parte onde se falava em segurança, em prevenção, por exemplo, a gente entrava, né? E na enfermagem do trabalho, nas questões das NRs, explicar certinho. E a gente via nos cursos de enfermagem, técnica em enfermagem, que às vezes, né, a pessoa entrava no curso de enfermagem, por exemplo, e queria trabalhar, queria cuidar de pessoas, queria, né, ajudar o próximo e tal. E quando ia para campo de estágio, que ia para o hospital e tinha que dar banho, tinha que cuidar, né, por exemplo, limpar, né, a questão, por exemplo, de feridas, essas coisas assim, aí ela não suportava, né? Não suportava e às vezes chegava até parar o curso ou ia fazer, né, alguma coisa que não tivesse contato com o paciente. E a segurança do trabalho é a mesma coisa, né, o Igor? Sim, sim.
assim, a atuação, né, é muito ampla, né, dessa área, tanto de segurança quanto de emergência. E é realmente o perfil da pessoa. Então, uma pessoa que é mais comunicativa, às vezes não faz sentido você colocá-la mais lá no operacional. Mas tem pessoas que preferem o operacional porque não suporta a rotina de escritório. Então, É isso aí. é realmente o perfil É das o pessoas. perfil, exatamente. A questão de hierarquia, qual que é a hierarquia, por exemplo, na questão de gestão de emergências, vamos dizer assim? Uhum. Tem diferentes modelos, né? Isso varia de cada organização. Então, tem algumas organizações que trabalham com um bombeiro que vai ser o cara totalmente operacional, vai ser o cara que vai fazer inspeção, que vai ser o cara que vai trabalhar preventivamente, que vai ser o cara que vai estar no campo, é o cara que vai estar testando equipamento. Tem empresas que dentro dessa hierarquia, além de ter esse cara, acaba tendo um ali que vai cuidar da parte administrativa, mais organização, treinamento, desenvolver a brigada e tal. E tem, geralmente, as empresas também que trabalham sempre suportadas ali com um cargo líder, né? Ou um bombeiro líder, ou um técnico de segurança. E esse profissional é o cara responsável por fazer ali a gestão dos integrantes da equipe de emergência. Então, desenvolver, capacitar, trabalhar a questão de indicadores, né, de performance, plano de trabalho, plano de carreira para esses profissionais. Então, isso depende muito de como funciona cada organização. Se a gente pegar, fazendo, né, uma comparação entre instituições públicas e empresas privadas, a gente vê, por exemplo, na instituição pública, um grande exemplo que nós temos aqui é o Corpo de Bombeiros. Então, ele tem lá o soldado, ele tem o sargento, ele tem o tenente, o capitão, o major, e cada um deles, dentro da hierarquia, tem ali seu papel e sua responsabilidade. Para as empresas, né, privadas, às vezes isso acaba sendo um pouco... o recurso humano acaba sendo um pouco reduzido, né, mas acaba tendo ali também uma certa organização, uma certa hierarquia dentro da empresa para ter esses profissionais de emergência para atuar na hora que precisa. Então, é muito relativo. Por exemplo, no caso de vocês, vamos dizer assim, né, vocês trabalham no setor sul-alcooleiro, Isso. onde tem não só a questão da indústria, né, os riscos da indústria, mas também do campo, né? Sim. Como que é feita essa, vamos dizer assim, não só essa gestão, mas essa divisão de responsabilidades, vamos dizer assim? Tá. Falar da emergência, fala da área de segurança? Pode ser? Pode ser, vai lá. Na área da emergência, né, então, o bombeiro que hoje trabalha no ramo sucroenergético, ele não tem divisão. Ele não é, esse aqui é só o bombeiro da indústria, esse aqui é só o bombeiro da área agrícola. Então, ele é o profissional que está lá para trabalhar preventivamente, dentro das premissas que é necessário da empresa, e atender todo tipo de ocorrência que venha a surgir. Então, pode ser ocorrência simples, pode ser ocorrência um pouco mais complexa, e esse profissional, ele permeia em ambos os ambientes. Então, ele tem uma visão muito boa de indústria, que é muitas das vezes onde ele passa a maior parte do tempo, mas ele também é desenvolvido para atuar na agrícola, mediante aos cenários de risco que a gente tem. Tem vários exemplos, né? Contato com partes móveis, contato com produto químico, contato de equipamento com rede de energia, tombamento. Então, assim, a gente busca sempre desenvolver esse profissional para atuar em todos os tipos de cenário possível, através de simulados, através de exercícios, através de capacitação. E aí, ele é o cara que vai estar lá 24 horas. Então, a gente trabalha com uma organização de emergência 24 horas na empresa. E aí, Igor, que é importante também, dentro dessa capacitação, né, dentro do bombeiro industrial, ele vai receber um tipo de capacitação, né, que tem um foco, né, dentro do segmento industrial, de uma planta, seja lá uma planta química, um segmento sucroenergético, e diferente também do bombeiro agrícola, né, que a gente fala, né, a atuação dele, o cenário é totalmente diferente. É uma coisa que eu sempre provoco nas pessoas, eu sempre falo. É comum ter, não deveria ser comum, né, na área agrícola, mas na indústria não é comum ter incêndio.
Já na área agrícola, né, até pode ser por crime, ou pode ser por alguma coisa que, de repente, por uma máquina que gerou uma centelha lá e acabou iniciando, pode acontecer, entre vários fatores, a atuação também desse profissional, ele tem que ser diferente, tem toda uma questão estratégica, por questão de vento, posicionamento, quem entra, como que você vai cercar uma determinada propriedade, de repente é uma estrada municipal com fluxo de veículos, é uma estrada de terra, então como que você vai controlar esse trânsito de terceiros. Então, assim, na área agrícola existe uma complexidade também, da qual a gente também precisa ter bastante controle e gestão de riscos em cima disso daí também, né? Assim também como a equipe da Brigada Rural, né? Que são o pessoal lá que está no bombeiro, o cara que está no canhão lá em cima, né? Na atuação, e sempre assim, né? Tipo, vai controlar vidas, meio ambiente e a questão lá do patrimônio, que é da propriedade, né? Então, quando a gente fala da atuação tanto do bombeiro independente industrial ou agrícola, né, tem sempre essa sequência, né? Você vai cuidar de vidas, meio ambiente e patrimônio, né? Então, existe essa hierarquia, né, para ser respeitada e ser priorizada, né? Então, você pega entre uma área agrícola, tá com um incêndio no canavial e na área APP, né? Então, ou seja, você vai tentar controlar, você conseguir priorizar o atendimento sempre numa área APP, preservar o meio ambiente, né, para impactar o menos possível, né? Você vai ter uma frente atuando aqui e uma frente tentando controlar ou minimizar que passe o fogo de um talhão para o outro. Então, tem várias práticas, né, e técnicas que essas equipes acabam aplicando, né, no controle de incêndio também, né? Eu acho que é importante até fazer essa associação, porque são técnicas um pouco diferentes, né, que você vai aplicar numa atuação de emergência, seja do bombeiro quanto à área de segurança em conjunto na indústria, diferente que vai ser na agrícola também, tá? E até mesmo por questões estruturais, né? Porque, por exemplo, o cara lá na área agrícola, o que ele tem de equipamento e recurso? Um caminhão com 15 mil litros de água e uma bomba, e um canhãozinho ali, umas mangueiras. Quando a gente vai para o ambiente da indústria, né? Então, devido à classe de risco ser maior, então ele já está mais paramentado ali. Exatamente. Com um equipamento mais robusto, com um equipamento que fornece uma quantidade maior de água, tem mais recursos, tem mais pessoas. Então, E em alguns casos, né, até em práticas, assim, a casa deles trabalhar em conjunto, as duas brigadas, né? Vou citar um exemplo, um monte de biomassa, né, conhecido como um monte de bagaço. Né? Muitas das vezes, dependendo da situação, né, uma área industrial ela pode pedir apoio para a parte agrícola, né, para mandar os veículos, né, para dar apoio. Então, ou seja, aí tem muita sinergia, né, tipo, seja lá de um técnico de segurança líder de emergência, ou de um bombeiro líder, ou coordenador de emergência, né, de controlar, né, de direcionar, né, o posicionamento de cada brigadista, onde vai ficar, como que vai ser, quem vai dar apoio, quem vai... uma coisa que eu sempre comento numa situação de emergência é que muitas das vezes muitas organizações não dão muito valor, mas é importante uma coisa simples, que eu falo, quem vai levar água para consumo do brigadista que está lá muitas das vezes. Para se hidratar, né? Para se hidratar. Exato. Porque, de repente... Tem situações que você não vai estar, talvez, com a roupa, dependendo da organização, por não ter investido, mas vai ter organização que também vai ter o desgaste, né, que a pessoa tem, né, o brigadista, né, que está ali no front, ali, né, no combate, é grande. Né? Então, normalmente, é comum ter esse revezamento, mas revezou. O cara vai ficar... Né, o cara tem que se hidratar, tem que dar um apoio. Quem que vai levar, de repente, uma máscara, né? Por questões da fumaça, né, como recurso para o pessoal. Então, eu falo que numa atuação, né, acho que é importante ter uma ou duas pessoas que você tem que direcionar esse coordenador para dar esse apoio, essa assistência para a equipe de front, que está ali na atuação. Recursos simples, mas que se passa despercebido, você desgasta demais a equipe também. Por exemplo, o ano passado nós tivemos assim, uma grande proporção de incêndios no campo, né? Qual que foi a experiência de vocês, né? O Igor, por exemplo, o mesmo Ed pode complementar, assim, com relação a
esses grandes incêndios que tiveram ano passado. Esse ano até que não foi tanto, mas o ano passado a coisa foi quase o estado inteiro, né? Sim. Então vocês estavam na linha de frente ali, né? Vamos dizer assim. O ano passado realmente foi um ano muito atípico, né? Então, estava surgindo muita quantidade de incêndio para ambos os lados, né? E aí, acho que a maior experiência que a gente pode compartilhar disso é realmente o quanto a gente capacita os nossos colaboradores para atuar nesse cenário. Porque, geralmente, lá, vamos pensar no turno de trabalho, você tem um líder. Então, se ele vai para algum local para direcionar o combate naquele ponto específico e surge outro ponto, precisa ter abaixo dele, né, ou ali mesmo no mesmo nível de hierarquia, alguém que também entenda do processo de como combater, de como direcionar as equipes, até mesmo para não expor ninguém ao risco. E nesse momento, quando isso acontece, é muito importante a sinergia que há, não só entre as empresas de uma mesma companhia, mas também com outros órgãos, com outras empresas, com outras parceiras, né? Ali, isso. Então, assim, é um auxílio mútuo, porque se pegar numa área de determinada empresa e ela não consegue controlar, e a incidência de vento vai se propagar, vai atingir uma outra propriedade particular, pode atingir também até mesmo questões da comunidade, né? Então, nós tivemos alguns casos aí de que o incêndio chegar muito próximo das cidades. Então, e nesse momento, todo mundo tem que se ajudar. É o auxílio mútuo, sem esperar reconhecimento, sem esperar algum tipo de benefício em troca, mas simplesmente se ajudar mutuamente para conseguir sobreviver. Porque um incêndio de grande proporção, ele tem potencial gigantesco de provocar um dano imenso, né? Isso aí. Principalmente as pessoas que residem no ambiente rural. Então, nesse momento, é todo mundo se ajudar da melhor maneira possível. É porque tem muitas cidades menores, bem pequenas, que vamos dizer assim, o entorno dela... Um carreador, né, que separa... o entorno da cidade é canavial. Então, acho que essas comunidades, assim, essas pequenas cidades, devem ter sofrido bastante, né? Com certeza. E aí, de grande proporção, seja no segmento sucroenergético, na parte de área agrícola, ou no segmento somente industrial, é muito importante, né, o PAI, né? Quais são os seus cenários, quais são os seus fatores de riscos maiores que você tem ali, o que você tem que olhar com mais atenção. Então, assim, dentro do PAI, né, que é nada mais não deixa de ser também um reconhecimento de risco, de cenários que você possa ter, onde você pode mapear regiões, seja numa região agrícola, em determinada cidade vizinha, vamos dizer, próximo de Rio Preto, pode ser, de repente, um distrito, que é ainda menor ainda do que uma cidade pequena, né? Então, você tem que ter esses cenários mapeados, assim como, um exemplo, dentro de um parque industrial. Quais são suas fontes de maior carga de incêndio? Quais são os cuidados que você tem que ter ali? Né? Lógico que você vai ter um determinado lugar lá que você vai ter, de repente, uma concentração de líquidos inflamáveis, um volume grande. Você tem que ter equipamentos, você tem que ter estrutura para suportar, né? Assim, de repente, para um outro local lá vai ser um pouco menor. Então, dentro do PAI, você consegue mapear, fazer esse gerenciamento de riscos para você ter o seu mapa que você vai ter, o seu guia que vai estar ali, né? Esse plano. A gente falou agora há pouco, né, sobre a questão do ano passado, mas, por exemplo, dentro da planta industrial, quase devido à questão da prevenção também, da gestão da segurança, vamos dizer assim, a gente quase não ouve falar em acidentes em usinas, né? Exato. Por exemplo, assim, que eu vejo, assim, raramente você vê alguma ocorrência, algum sinistro, né? Pelo menos aqui na nossa região, no nosso estado. Às vezes acaba acontecendo, a gente fica sabendo muito, é por questão, de repente, por um raio, que de repente acontece, que a gente já viu bastante vídeos, mas dentro de usinas, né, pelo menos por experiência, por onde eu passei, né, que são 2 grupos diferentes, existe muito controle, né, existe muita inspeção lá da parte do bombeiro que está ali diariamente, está testando equipamentos, eles estão fazendo simulados de emergência, de forma que você utilize a bomba diariamente, praticamente, vamos dizer, para ver o funcionamento. Então, você tem sempre recursos. E, por outro lado, também, você tem toda uma questão de engenharia no sentido de
para-raio, você vai ter outros tipos de controle, você vai ter... você tem lá uma tubulação que leva o líquido inflamável, ele vai estar sempre aterrado, né? Então, ou seja, entre outros, né? Então, quando você tem uma planta que você tem uma carga de incêndio alta, né? A parte da engenharia, né? De ter esses equipamentos para prevenção, né? Não, eu não falo prevenção se tiver um incêndio, o sistema de hidrante ali, operante, etc. Tem que ter, mas existem outros recursos, igual que eu comentei, que é essencial, né, para manter o negócio girando e não ter também aí as ocorrências, né? Quer complementar alguma coisa? Acho que isso aí para a organização, né, é o fruto do trabalho do dia a dia, porque assim, para a organização ele não quer ter uma quebra de máquina, ele não quer ter uma interrupção de processo, né, mesmo que seja ali parcial por um período curto de tempo. E quando a gente fala de emergências, né, nesse ambiente, geralmente de grandes proporções, ela não vem assim com pequenas perdas. Então, é um trabalho colegiado entre a gente garantir a confiabilidade dos nossos equipamentos que estão em operação, para que não venha colapsar, para que não venha desencadear algo indesejado, até mesmo por questão de segurança das pessoas, né? E segundo, a gente também ter as maneiras ali de garantir que, se acontecer, a equipe vai estar preparada para atuar, o tempo de resposta vai ser suficiente para mitigar e controlar o potencial das perdas, e isso não vai se tornar uma grande catástrofe, né? Então, acho que a gente vem evoluindo bastante nesse sentido, não só o ramo sucroenergético, mas outros segmentos de indústria, essa parte de ter uma manutenção assertiva, de ter confiabilidade, de garantir realmente que tudo que precisa ser verificado, a gente trabalhar preventivamente, não deixar quebrar. Então, acho que é muita sinergia, principalmente dessas áreas, além do trabalho preventivo ali do dia a dia. Exato. A questão da gestão sempre tem que estar não só ativamente funcionando, mas como proativamente também, né? Com certeza. Você falava? Desculpa. Não, e dentro também, né, que é muito importante, né, dentro que o Igor comentou, se quebra também, né, as empresas ela têm que dar prioridade na manutenção desses equipamentos, né? Aí você envolve outras questões, né? O Igor mexe muito com isso, por exemplo, seguradora, você vai ter que comunicar, qual o paliativo, de repente, uma bomba de repente você tem 2 bombas lá, uma parou, você tem outra de emergência, mas de repente, né, você tem que comunicar a seguradora, você vai colocar de repente mais caminhão-pipa próximo, você vai pedir apoio para a brigada rural, porque se tiver uma situação, né, então, ou seja, você tem que imaginar esses cenários, esses possíveis, mas, né, para mitigar isso daí, né, que é o que ele comentou, tá? Então, ou seja, as empresas também ela tem que dar essa prioridade, né, quando tem esse tipo de situação. Cara, o meu sistema de hidrante de repente não vai estar operante por 2 horas, pode acontecer, e aí? Por uma situação, tem empresas que vai ter lá 1, 2, 3 bombas, vai ficar uma de reserva, tem indústria que não tem. Então, ou seja, qual mitigação que você vai utilizar? O que você vai ter? Então, ou seja, as indústrias, de uma forma geral, tem que pensar nisso muito, né? Porque o cenário de emergência ela acontece quando menos espera, né? Então, ou seja... domingo. Porque é 24 horas rodando. Exato, né? E aquela lei de Murphy, né? Parece que acontece, de repente, numa situação que está inoperante. E aí, o que você vai fazer? Então, ou seja, esse profissional ele tem que pensar, ele tem que ser muito estratégico, né? Tem que fazer muita gestão nesse sentido, né? Para poder suportar uma situação indesejada, né? Por exemplo, além do profissional de engenharia que faz o planejamento, a gestão, vamos dizer assim, né, tanto de unidade como corporativo, tem os técnicos de segurança e também as empresas têm no seu quadro profissional bombeiros civis também. Quando a gente fala, por exemplo, bombeiro rural, por exemplo, é o bombeiro civil com formação ou não? Não. Pro bombeiro agrícola, né, ele é um profissional que passa por um processo de capacitação, mas até então a legislação não exige que ele seja necessariamente um bombeiro civil, tá? Nesse exato momento que a gente vive. Pode ser que seja algo para o futuro.
Aí depende muito de como realmente esse tema vai se desenvolver ao longo dos anos e tornar prioridade para a questão da sociedade, para a questão dos órgãos ambientais que modulam, né, principalmente essa parte de prevenção contra incêndios nas áreas agrícolas, meio ambiente, defesa civil, enfim. Mas é um profissional que hoje, dentro da organização, ele recebe uma carga de treinamento, uma carga horária de treinamento, se recicla esse treinamento com periodicidade, justamente para garantir ali que ele detenha o conhecimento necessário para a atuação. A grande maioria das indústrias, né, pensando assim de uma maneira geral, o cargo do bombeiro civil, muitas das vezes ele acaba não existindo. Depende do porte, depende o quanto complexo é a operação, o grau de risco da empresa. Então, tem algumas injeções que não pede que tenha esse profissional lá. Mas a grande maioria, quando você pega aí de grande porte, que tem carga de risco de incêndio muito alto, costuma ter a presença desse profissional. Porque, por exemplo, no caso do bombeiro rural, vamos dizer assim, né, tem um motorista, ele tem que saber o que ele deve fazer numa situação de emergência, onde que ele coloca o caminhão, onde que ele conduz, o que ele faz, né? A questão do uso, né? O vento, onde entra, onde não entra. Por isso que foi uma curiosidade. Deixa eu perguntar, né? Para saber se realmente, né, esse profissional ele tem o curso. Isso. Mas como você falou, a formação dele é interna, no caso. Interna. Quantas horas, mais ou menos, de treinamento? 30 horas de capacitação, formação, e as reciclagens, se não me engano, 16 horas, isso aí. 16 horas de reciclagem. Acontece anualmente a reciclagem. E tem alguma... A NR31 fala sobre isso ou tem alguma outra norma específica para... Tem não me lembro agora, mas depois eu posso até te compartilhar para deixar depois no link, né, do podcast, né? Existe lá uma portaria, né, que você determina qual que é a parte do treinamento e tal, que fala tudo dessa parte do bombeiro, da atuação da Brigada de Emergência Rural. Tá? Bacana, mas na NR31 deve ter algum item que fala sobre isso? Não especificamente, aí ela te direciona, mas é como se fosse a NR23, ela comenta, mas você tem que... Joga para... Exatamente. Mas item específica não tem? Não tem. Na área agrícola em específico, não tem, assim, dentro da NR31, alguma coisa que trata de uma forma bem detalhada, né? Existe essa portaria e tem algumas uma NBR também que ela é bem interessante, que ela tem praticamente, se você ter acesso a essa NBR, você já tem praticamente o treinamento de Brigada Rural. Que ela tem exemplos, ilustrações, procedimentos de uma atuação com avião agrícola, atuação da equipe que vai estar no front com caminhão-pipa, o cara que vai estar só abanando lá, batendo lá, esqueci agora o nome, né? Marielu. Isso. Marielu. Então, ou seja, ele tem várias explicações, tem cenários de ilustrações com vento, onde está o fogo no determinado ponto. Certo. Então, assim, eu posso compartilhar depois, tá, Douglas? Até para colocar. Vale muito a pena ter acesso a essa NBR, ela é bem educativa, vamos se dizer, nesse sentido, tá? Bacana. A gente coloca lá, pessoal, porque normalmente, Igor, a gente posta o vídeo, os cortes lá e faz um comentáriozinho, né? Nesse comentáriozinho a gente pode colocar. Com certeza. Aproveitando, né, eu vou falar aqui para as autoridades, o Ministério do Trabalho, os sindicatos patronais e rural, que seria interessante, né, colocar alguma normativa a respeito, né, dessa questão do bombeiro civil, porque é importante, né? Como a gente falou aqui, o programa é um programa de atualização profissional, de conhecimento, de evolução. Então, nada mais justo, né, ter alguma norma específica baseada nessa norma que você vai passar para nós depois, aprofundar melhor os estudos e fazer alguma coisa para isso estar, vamos dizer assim, normativo, em lei, porque aí, por exemplo, as grandes empresas, as empresas estruturadas, né, elas praticam isso. Já as médias, as pequenas, nem tanto. Então, por que não, né, vamos dizer assim, né, criar uma norma, uma legislação específica para esse caso? Porque a tendência
não só do nosso estado, mas como no Brasil, mas vamos falar né, de nosso estado especificamente, né, mas como é uma norma, uma legislação, uma portaria, teria que aprofundar, né, em todos os estados do Brasil. Seria importante ter, porque o que vai acontecer? Com essas mudanças climáticas, a tendência é ter vários focos de incêndio no campo. Né? E quanto mais, vamos dizer assim, adequação de legislação, mais preparo tiver o trabalhador do campo, né? O trabalhador do agro, vamos dizer assim, da agroindústria, melhor vai ser a prevenção. Né? Como nós trabalhamos na prevenção, nada mais justo que ter uma portaria, uma norma, uma legislação específica para essas situações que pode se tornar, vamos dizer assim, corriqueira, né? Exato. E pode se aprofundar e a cada ano pode agravar mais. Então é importante, né, a gente ter alguma coisa específica para falar sobre isso, né? Alguma norma, alguma lei específica para falar isso. Eu acho que... o Igor. E tem a sessão de trabalho também do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, tem uma em específico. Ela reporta bem algumas orientações, né, da atuação, de como atuar, né, nessa parte também da área agrícola, tá? E o que é legal, às vezes, assim, eu já, por experiências em área agrícola, já teve casos de ter algumas parcerias, né, até com o próprio Corpo de Bombeiros, de como que é a atuação e troca de experiência mútua, né? Porque eu falo que o bombeiro agrícola, né, muitas das vezes, eles acabam sendo até um especialista, né? Eu conheço pessoas que trabalham no combate a incêndio agrícola, no bombeiro, como motorista, o cara está há 23 anos. Né? Então, um amigo pessoal meu mesmo, bem próximo, trabalha numa outra organização que eu trabalhei, o cara está há 23 anos trabalhando com bombeiro. Então, ou seja, quando você vai falar de incêndio em área agrícola, o cara, né, entende experiências, né, todo tipo de cenário que ele já viveu, que ele já passou, o cara praticamente ele dá aula, né? Então, ou seja, e ele tem muita amizade com bombeiros, muita troca de experiências, né? Isso que é legal, né? Também. Eu ia comentar, né, a respeito dessa questão do bombeiro agrícola, eu acho que não está muito distante da nossa realidade. Porque assim, a gente, não só pensando aqui na região, cultura de cana-de-açúcar é forte, mas o Brasil inteiro, né, quando a gente começa a analisar as distribuições geográficas, a gente vê que o Brasil realmente é movido pelo agro. E o incêndio agrícola, ele tem o potencial de destruir um canavial no mesmo potencial que ele tem de destruir uma lavoura de milho, uma lavoura de soja, uma área de silvicultura, né? Então, eu acho que não está muito distante da gente ter isso pautado numa normativa, pautado num decreto federal, estadual, que seja, porque igual o Hélio comentou, quando a gente olha a questão da IT do Corpo de Bombeiro, ela é muito específica para as divisões de risco onde você tem exposição de pessoas. Então, a área agrícola, eu tenho exposição de pessoas, mas não é na mesma frequência que eu tenho dentro de uma indústria. Então, a carga de incêndio é diferente, o tipo de material é diferente. Então, acho que é por isso que ainda não existe, mas acredito que deva sim estar em evolução, e que logo a gente com certeza vai ter isso disponível, né, para todos os estados ou para as regiões ali que são mais propícias à questão do incêndio florestal. Porque o dano ambiental é muito grande, né? Você vê o dano ambiental que causou ano passado, esses dias mesmo, né? Apesar de a gente ter pouco, vamos dizer pouco, não, né? O incêndio nunca é pouco. Exato. Mas tivemos alguns dias aqui em São José do Rio Preto, né? Na região, que você praticamente de manhã cedo você não enxergava nada, né? De tanto, vamos dizer assim, foco de incêndio que estava tendo, né? Então, acho assim, é importante a gente ter uma legislação específica, não só para a questão vamos dizer assim, de dano material ou humano, mas principalmente na natureza, né? No meio ambiente. Né? Com certeza. E nós aqui de Rio Preto, às vezes, a gente já sofreu algumas vezes também. Por exemplo, teve fogo, às vezes tem incêndio lá no Pantanal,
da fumaça vir chegar aqui no céu. Você lembra, aqui em Rio Preto, aqui tá aquela nuvem cinzenta, se olhar para o céu, você, né? Então, ou seja, tem um impacto tanto ambiental que é grande, tem um impacto à saúde de uma forma social, vamos dizer ali, né, de uma forma geral, cara, é de grande importância. Mas, ao mesmo tempo, né, também, você pega aqui, por exemplo, Rio Preto, né, o pessoal que está cometendo crime de colocar focos de incêndio, né, onde tem câmeras, né, as autoridades estão atuando, estão buscando essas pessoas, né? Então, ou seja, eu acho que também esse também é o caminho, porque a pessoa que provoca isso, né? Realmente, ela tem que ser punida, né? Porque você tem, o que você falou, você vai lá, você coloca de repente um cara coloca um fogo no terreno, um exemplo, não vou nem falar na parte de indústria, uma parte dentro de um município, coloca fogo no terreno. Você tem casas do lado, de repente, pode ser uma casa que de repente não tem um muro, vamos se dizer. Você tem crianças, você tem pessoas. Então, assim, o negócio o fato ter um incêndio, o negócio é descontrolado. Eu já falei incêndio, o negócio já está totalmente fora de controle. E o perigo que isso é, né? Seja lá para o meio ambiente, seja para pessoas, seja de uma forma geral para a população. Então, é um assunto que vai estar sempre em pauta e precisa realmente ter cada vez mais, mais direcionamento, mais gestões de riscos em cima, mais orientações, seja lá do órgão, seja de boas práticas, né, tudo daquilo que a gente pode fazer para evitar, mas também para controlar, né? Acho que, de uma forma geral, acho que realmente é um assunto que sempre vai estar em pauta. No caso de formação profissional, né, voltando a essa questão, por exemplo, o técnico de segurança da indústria ou do campo, ele tem que ter essa formação, por exemplo, ou é desejável que ele tenha formação de bombeiro civil específico, ou como que é a situação? Como vocês fazem o planejamento, a seleção, a contratação desse pessoal, vamos dizer assim? Vamos lá. O curso em si, né, de técnico em segurança do trabalho, ele já tem, dentro da sua grade curricular, um módulo dedicado onde o profissional ele vai desenvolver essas habilidades de prevenção contra incêndio, entender como funciona o organograma da brigada, tudo aquilo que rege o plano de atendimento de emergência e o decreto estadual do Estado de São Paulo, falando pelo menos do cursos aqui. Qual que seria o diferencial, por exemplo, desse profissional ter o curso de bombeiro civil? É que ele vai aprofundar um pouco mais, dentro da grade curricular de formação do bombeiro civil, aquilo que não é oferecido para ele no curso de técnico de segurança do trabalho. Porque o curso de técnico de segurança do trabalho, se eu não me engano, né, até 2021, porque eu me desliguei em 2021 da área educacional, profissional, vamos dizer assim, era 108 horas, né? Então, hoje eu não sei como que está, mas era 108 horas. Então, é importante que você estava... Já o curso do bombeiro civil, né, dentro da grade curricular, ele vai aprimorar técnicas, ele vai conhecer essas questões de fenômenos de propagação de incêndio, como que ele controla, ele vai ter uma noção, né, mais aprofundada de questão de dimensionamento de sistema de combate a incêndio. Ele vai aprofundar ainda mais sobre questões de carga de incêndio, classe de incêndio. Na segurança do trabalho ele aprende, mas ele aprende mais um pouco mais superficial. Cada, né? Exato. Né? E esse profissional é interessante, se ele visa atuar com a área de emergência, é interessante que ele tenha essa formação, para ele ter esse conhecimento adquirido e também se preparar para a questão de mercado de trabalho, né? Porque hoje as organizações trabalham muito dessa forma. Então, quem é a pessoa ali, líder, que coordena a emergência, ele não é só o curso de formação de bombeiro que se especializou. Ele é o cara que fez o técnico de segurança do trabalho, é o cara que tem a formação no bombeiro civil, e aí, muitas das vezes ele é o cara que está se desenvolvendo em uma engenharia. Né? Mesmo que ainda não concluído, mas ele é o cara que está se desenvolvendo em uma área da engenharia. E dentro do curso de bombeiro, eu acho que algo que é importante também é a disciplina, né? Ou seja, dentro de uma atuação de incêndio ou de emergência com pessoas, né?
o curso também muito focado também em questão de disciplina, né? De Exato. disciplinar a pessoa de como conduta, de como de atuação, né? De toda essa parte também. E muitas das vezes eu acho que o curso de bombeiro civil, dentro de muitas organizações, pode ser a porta de entrada, tá? Dentro de muitas organizações. De repente, eu cito um exemplo, uma organização que tem hierarquia, né? Está dentro do mesmo guarda-chuva, parte de gerenciamento, a parte de processos ali de controle de emergência e de segurança, né? De repente a pessoa ele tem a formação de técnico de segurança e tem a de bombeiro, né? De repente tem a vaga lá de bombeiro, a pessoa entra, talvez pode ser um caminho para ela se desenvolver depois para a área de segurança do trabalho, né? E vice-versa, né? Então eu falo que essas duas formações elas se complementam muito, né? Ou seja, ela valoriza muito a parte profissional da pessoa, né? Porque se contratar um técnico de segurança, muitas das vezes talvez pode ser 2 recém-formados, né? Mas se de repente você precisa direcionar esse profissional mais para a parte de emergência, e a pessoa tem esse diferencial que é a formação de bombeiro, então, ou seja, esse profissional ele vai ter um pouco mais de domínio, talvez não tenha tanta experiência na prática, mas a parte da técnica, da parte de toda a teoria, de como iniciar todo o conceito da gestão que você está ali fazendo, favorece muito, né? Então, como o Igor comentou no começo, é um curso que você pode complementar como técnico de segurança, é um curso rápido, né, Igor? Aí vai depender ali de se é diário, se é só de final de semana, mas enfim, é de 3 a 6 meses. É uma formação rápida, né, que te dá muita visão, te deixando mais capacitado para o mercado de trabalho também. 300 horas, né, o curso de bombeiro civil, se eu não me engano. Se eu não me engano, é 300 horas. Os cursos que eu ajudei a formar na época era 300 horas. Não sei se teve alguma modificação, né? Eu acho que ainda é 300. Uma coisa importante que a gente comentou aqui agora, né? A questão, você estava falando do algo a mais que o profissional de segurança do trabalho tem que ter, do técnico de segurança do trabalho tem que ter. Um aviso para quem está nos assistindo, que está iniciando a carreira profissional, né? Aqui na mesa a gente tem 3 técnicos de segurança do trabalho que, com o passar do tempo da sua carreira profissional, foram se fazendo cursos complementares, cursos, né, de aperfeiçoamento profissional e graduações e pós-graduação. Então, o técnico de segurança que está nos ouvindo, está iniciando agora, né, a sua profissão e quer seguir a área, um conselho, né, que eu posso passar é que nunca pare de estudar. Aliás, a gente sempre falava em sala de aula isso, que o profissional nunca deve parar de estudar. E hoje em dia, né, a gente acompanha muito aí os requisitos das empresas que elas pedem lá no perfil profissional. Uma delas hoje está sendo engenharia. É isso aí. Entendeu? Não sei se vocês, né? A gente pega aí, mas para que engenheiro de segurança? Não, porque hoje em dia o técnico de segurança ele não pode ficar só no conhecimento, vamos dizer assim, de formação, ele tem que evoluir. Né? E dependendo do cargo que ele vai executar lá, da atividade que ele vai executar na empresa que está contratando, a empresa quer algo a mais. Por isso que muitas vezes, né, não está lá técnico de segurança do trabalho, né, com 2 anos de experiência, então está muito mais além que isso. As empresas, por exemplo, que vamos dizer assim, que já tem uma certificação de qualidade, uma certificação ambiental, uma certificação de gestão e segurança do trabalho, então, vamos dizer assim, o sarrafo está subindo mais, né? Então, por exemplo, você que está iniciando a carreira profissional, não pare só com o curso. Dedique a outra, seja curso profissionalizante, seja curso de especificação, de atualização profissional, de um aperfeiçoamento em alguma área, sempre tem que fazer, porque se ficar só no curso de técnico de segurança do trabalho, né, o Igor, o Wesley, exatamente, vai ficar para trás e vai ser um curso sem utilização, porque o mercado hoje está exigindo muito mais que o simples diploma de técnico de segurança do trabalho, né? Isso aí, e que nem você comentou, tem muitas vagas aí, muitas vezes a gente vê, exige, como exemplo, o cara cursando engenharia,
ou técnico de segurança que tem a especialização em NR33, 35, alguma norma específica, e a roda gira, a gente não pode parar, é o tempo todo estudando. HO, né? Engenheiro ocupacional, dependendo se for a indústria química, por exemplo, vai exigir. Exatamente. Assim, tem muita... A nossa área, que nem você comentou, é não parar de estudar, a pessoa tem que gostar, tem que estar... A legislação está em constante movimento, né? Então, ou seja, está se atualizando direto, constante, seja a parte das NRs, seja na parte trabalhista, seja na parte previdenciária, o tempo todo está tendo mudanças, né? Então, ou seja, o profissional, nós da área como um todo, independente, temos que estar nos atualizando aí o tempo todo. Não? Uma coisa importante, né, que a gente vê aí também é o seguinte: a gente não tem que fazer parte da quantidade. Nós temos que sobressair com a qualidade. Hoje em dia, né, como eu falei, se a gente não tomar cuidado, a gente fica na quantidade. Mais um técnico de segurança no mercado. Nós não podemos ser mais um. A gente tem que estar além disso. Isso vale para qualquer profissão. Exato. Né? Se eu escolher uma profissão, eu tenho que não ficar só naquilo, né? Eu tenho que me aperfeiçoar, seja em cursos pagos, em cursos gratuitos, seja em workshop, seminário, né? A gente tem que ter uma atividade de evolução constante. Né? E a formação profissional é isso. Quando eu falo assim, formação profissional, não estou falando um curso de técnico ou um curso de graduação. A formação profissional ela é constante. Se a gente, independente da idade ou do tempo, né, de atuação, se a gente não tiver essa continuidade de formação profissional, nós vamos ficar parados no mercado. Ou agora, especificamente, no curso de segurança, na área de segurança do trabalho. Né? E a área de emergência, ela não é diferente, né? Então, porque assim, quando a gente fala desse profissional atuar, ele tem N possibilidades. Ele pode trabalhar numa empresa pública, ele pode trabalhar numa empresa privada, ele pode trabalhar em plataforma, ele pode trabalhar no shopping, ele pode trabalhar em evento. Então, essa evolução é necessária para esse tipo de profissional. Então, não é só simplesmente, fui lá, fiz o curso e agora estou pronto para o mercado. Não, tem que evoluir, tem que aprimorar. Depende do ramo que ele vai trabalhar, tem cursos específicos. Então, um exemplo, se a pessoa está se formando agora, deseja ser um profissional de emergência para atuar em área de plataforma, é imprescindível, por exemplo, que essa pessoa faça um curso de salvataggem, faça um curso de IRATA, né? Justamente para aprimorar esse conhecimento e se desenvolver, porque lá no dia a dia é isso que vai ter. Isso. E que nem que você comentou, por exemplo, você pega o bombeiro, né? Você pega dependendo do segmento, com muito serviço a quente. O bombeiro ele tem que saber também um pouco sobre a dinâmica, né, do uso de uma máquina de solda, de como, o que tem em volta. De repente, muitas vezes esse cara vai acompanhar, auxiliar numa liberação de serviço, de fazer alguma orientação, de tirar materiais combustíveis que está em volta, maçarico. Então, assim, que nem que você está falando, né? Na parte também do bombeiro é a mesma coisa, né? Não é só, o cara tem técnico, o bombeiro, mas enfim, tem lá o bombeiro civil. Cara, não é só ali. O cara tem que expandir o teu horizonte, né? Para tudo que tem em volta, né? Que nem que eu citei, cara, de repente você está numa planta, o cara vai fazer serviço a quente, você tem muito material combustível, né? Então você tem, seja desde madeira, sei lá, outras coisas aí, né? Você vai ter que controlar, você vai ter que adotar, vai ter que orientar boas práticas. Então, ou seja, a pessoa tem que estar sempre buscando, tá sempre buscando conhecimento para poder colocar em prática, para não deixar, né, alguma coisa indesejada acontecer também. Né? É isso. Se me permite fazer um comentário, claro. Né? Essa questão que ele falou aí do incêndio, de controlar o incêndio, mas o bombeiro, né, ele não é aquele cara que só vai prevenir incêndio. Exato, então, ele vai prevenir. Ele, dentro da rotina do trabalho dele, dependendo do ambiente que ele trabalha, vamos pensar em uma indústria, por exemplo, ele tem que ser um cara que ele precisa entender minimamente do processo que acontece dentro da planta. Né? Onde que isso vai contribuir positivamente na carreira dele, no conhecimento
para ele enfrentar a situação do dia a dia com calma e saber o que está fazendo. Ele conhecendo bem o processo que acontece dentro da instalação, onde ele trabalha, né? Tudo que acontece ali dentro, isso automaticamente facilita a etapa administrativa de como ele vai construir o plano de atendimento à emergência. Para ele saber exatamente tudo que pode acontecer de errado, se acontecer essa situação, essa falha, qual que é o procedimento que tem que ser seguido, né? Falando em questão de pessoas, falando em questão de processo, ter isso mapeado, descrito, detalhado, e constantemente ele promover simulados em cima disso, justamente para avaliar se tudo que está descrito lá ainda está se aplicando no dia a dia, porque muitas das vezes você vai pegar um plano de atendimento emergencial, ele está descrito há muito tempo atrás, né? Nunca passou por uma atualização. Então, isso serve justamente para que tenha essa evolução. Entender o que acontece, se der errado, como atua, e o simulado é com o objetivo de olhar justamente isso. Identificar as oportunidades de melhoria, entender o que está funcionando bem, entender aquilo que não está sendo aplicado ali para o tempo de resposta desejado. E aí, a partir daí, começa. Vai lá, revisa, treina de novo. E constantemente nesse ciclo você está desenvolvendo procedimento, capacitando pessoas, desenvolvendo procedimento, capacitando pessoas, desenvolvendo procedimento, capacitando pessoas. E aí... O que você comentou, eu até falar também, mas você você definir lá seu cronograma de simulados, né? Exato. Seja 1 por mês, seja 2 por mês, é essencial, ainda mais dependendo da planta que você atua ali, do segmento, a complexidade de riscos, né? Que nem que eu citei, o bombeiro tem que conhecer sobre serviço a quente, ele vai ter que conhecer sobre espaço confinado, ele vai ter que conhecer sobre trabalho em altura. Vamos pegando 3 exemplos assim que tem muito dentro de indústrias, né, vamos dizer, no segmento sucroenergético. Cara, você vai ter que ver, o cara tem que estar lá, tem que ver qual tipo de escada marinheiro que tem, como que ele vai, de repente, já ficar imaginando uma situação de resgate, como que ele vai tirar o cara de 10 metros de altura, onde vai ancorar, onde pode, onde não pode, instalar equipamento, se a estrutura vai suportar, não vai. Então, assim, tudo está em cima desse profissional, lógico, de uma forma colegiada, né, envolvendo junto com segurança, junto com outras pessoas ali da área, né? Então, ou seja, tem que ter essa sinergia, né? Então, ou seja, esse profissional ele realmente acaba sendo tem que ser bem diferenciado nesse sentido e gostar, né? Igual que você falou, né? É contínuo. O tempo todo ele vai estar se atualizando, ele vai estar conhecendo coisas novas, de repente, cada dia ele vai estar aprendendo uma coisa diferente para os cenários do dia a dia, né? De uma forma geral. Exato. É interessante. Outra coisa, né, por exemplo, mais uma vez falando, né, ele não pode ser um profissional acomodado, né? Boa. Porque a gente vê muito isso aí. Às vezes a pessoa, né, eu posso falar que convivi com muitos profissionais aí que às vezes ele entra no emprego, né, na empresa do sonho da vida dele e acomoda e fica ali. Passa anos, acontece alguma coisa com a empresa, ou a empresa melhora, cresce, ou fecha, né? Exato. Por algum motivo, esse funcionário está desempregado, ele não consegue arrumar emprego em lugar nenhum. Casos e casos eu vi. Conheço também conheço alguns profissionais. Muitos profissionais, assim, ele deixou de se atualizar, ele deixou de fazer alguns cursos específicos, ele deixou de fazer alguns cursos de graduação ou de pós, né? Ficou parado, estabilizou ali, acomodou, e o tempo vem. Quando o tempo vem negativamente, ele é cruel, né? E a pessoa não consegue mais entrar no mercado porque não se preparou, né? Profissionalmente falando, não se adaptou, não se qualificou, não se atualizou, e é onde, infelizmente, ele sai do mercado e não consegue retornar mais. É isso aí. Tá? Então, é triste isso. E, assim, o que eu estou vendo também, né, apesar de eu já estar aí 4 anos fora do mercado de ensino profissional, né, especificamente técnico de segurança do trabalho, o que eu vejo muito aí é que o pessoal, né, não é todos, mas como a gente falou de quantidade, não de qualidade,
está se formando muito técnico, às vezes, né, os alunos às vezes deixam de buscar se atualizar, se aprimorar, né? Então, né, por isso que eu passei um recado agora há pouco de não ficar parado. Terminou o curso, vai fazer outras coisas, né? Se quer ser profissional da área mesmo, tem que fazer outras coisas. E um detalhe, não sei, eu acredito que com vocês foi a mesma coisa. Por exemplo, quando eu estava fazendo o curso, né, 30 anos atrás, 32 anos atrás, eu busquei o quê? Eu busquei estágio. Eu fiz o estágio numa grande empresa sucalcoleira, né, aqui perto, né, na região de Olímpia ali. Eu fiquei 9 meses lá, e depois eu fui para uma outra grande empresa da área de telefonia, né. E, assim, nesses 2 lugares, né, tanto na usina, que estava em expansão na época, ela fazia um tipo de açúcar, somente cristal e álcool, e passou a fabricar refinado, vários outros tipos de processos. Hoje tem diversos tipos de açúcar aí. E depois eu fui para que hoje é a Viva, né? Naquela época era a Telesp, e ali uma eu aprendi a prática, foi na usina, e a outra eu aprendi o planejamento, a organização, numa empresa super organizada que era a Telesp na época, hoje Vivo. E assim, é uma coisa que eu aprendi, né, com o estágio, por isso que é interessante a pessoa que quer seguir a área, fazer estágio antes, se possível, é que lá daí eu aprendi que eu não deveria só ficar naquele mundinho de aprender NR, aquele mundinho de sala de aula, eu tinha que expandir. Foi onde eu comecei a expandir com outros cursos, né, que eu fiz, tanto nessas empresas como fora depois. Eu parecia arroz de festa. Tinha um seminário, um workshop ou algum curso gratuito, eu estava ali, né? Então, é um recado, né, que eu passo sempre para o pessoal que está iniciando aí a nova geração, né? Não seja uma quantidade, seja sempre qualidade. O exemplo está aqui hoje, tá? Qualidade é super importante. Quando a gente fala, por exemplo, de engenharia, a gente fala, por exemplo, de procedimentos, de situações de emergência, gestões de emergência, justamente sobre isso. Você tem que estar, não só conhecer, mas estar preparado, mas sempre estar atualizado no dia a dia, porque é super importante, né? Concordo. Eu acho que a pessoa estar, né, preparada, conhecer, principalmente os equipamentos e as ferramentas que ele tem para trabalhar, né? E isso promove um tempo de resposta muito mais rápido no cenário da emergência. Então, conhece o equipamento, conhece os recursos, entende do local onde ele está trabalhando, né? Daquele local em específico onde ocorreu a emergência, o que pode agravar, o que pode acontecer ali, que pode agravar esse cenário e se antecipar. Então, grandes sucessos em situação de emergência, isso é a chave principal. A pessoa tem que ter esse diferencial de entender todo o sistema e como que ele vai coordenar. Então, trabalhar em equipe, como que ele vai coordenar o brigadista, entender quais são as outras variáveis de perigos que existem ali naquele ambiente que ele pode se tornar uma vítima, ou as pessoas que estão à volta podem também se tornar, e como que ele vai contornar e atender tudo isso dentro do planejamento. Isso aí. Bom, pessoal, o tempo foi rápido hoje, né? Parece que uma hora e tanto aí já de bate-papo, de conversa. Eu queria agradecer, né, ao Igor por ter vindo aqui, o Elton mais uma vez, muito obrigado. E gostaria de, né, deixar com vocês aqui uma lembrancinha do canal, tá? É o passaporte que eu falo do canal, né? A partir que recebe esse passaporte, sempre é bem-vindo no canal, vocês fazem parte do canal, tá? E assim, foi um bate-papo muito importante, né? E assim, de atenção não só a quem está nos assistindo, né, mas principalmente quem entrar na área, né, quem quer conhecer a área, quer se aprofundar na área, é super importante a gente ter bate-papos, conversas como essa que nós tivemos aqui hoje.
Aí, Igor, eu queria deixar sua mensagem para o nosso público, né, que a gente tem não só aqui em Rio Preto, mas no estado, no Brasil inteiro, e fica à vontade, pode deixar o recado aí. Bom, pessoal, agradecer novamente, segunda vez aqui, tá, Douglas? Fico muito feliz. Também fico à disposição para futuras aí, oportunidades que tiver também, tá? E agradecer, né, o nosso público aí que tá do 100% no alvo, tá? Agradecer de uma forma ao Igor também por ter compartilhado bastante experiências práticas aqui, de uma forma que agrega, né, muito conhecimento para a área prevencionista como um todo, de uma forma geral falando, né? E é isso, pessoal. Obrigado mesmo. Bom, queria agradecer também pelo convite, né, de poder estar aqui pela primeira vez. Me coloco à disposição para outras futuras aí que se forem necessário para fazer a nova rodada aqui do podcast. Agradecer ao público, né, e deixar a mensagem principal aqui, se quem quiser ingressar nessa área, é uma área que está crescendo, é uma área que ao longo do tempo ela vem se transformando e evoluindo constantemente. Então, espero que esse episódio aqui tenha contribuído e promovido os conhecimentos necessários aí para quem já está na área e deseja aprimorar, e para quem ainda não iniciou e pensa em iniciar nessa área, temos aí um leque de oportunidades pela frente. E só a gratidão mesmo. Obrigado, Wellington. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço, né, a sua presença aqui hoje, né, o nosso bate-papo, as trocas de informação, super importante. E seja bem-vindo sempre no canal. Tá? O canal, como eu falei, né, o passaporte está aí. Agora, tem uma ideia, tem alguma coisa, é só falar com a gente, né? A gente faz uma agenda aí. Vai ser bem-vindo sempre. Bom, pessoal, gostaria de agradecer agora nossos apoiadores do canal, né? A LR Soluções de Engenharia, do meu amigo André Remedi, né, que trabalha muito com laudos, né? Laudos, treinamentos, né? Especificamente NR10, 12, trabalha também com a 18, laudos ambientais, 15, 16, né? Agora também atuando na área de medicina ocupacional, né? Tem uma parceria aqui na região de medicina ocupacional. E, assim, é uma empresa que sempre está para, vamos dizer assim, solucionar todas as questões, né, que você precisa, né, relacionadas à NR10, à NR12, a 15, 16, como eu falei, mas também outras situações, né, que exige um profissional de qualidade, como a ADR tem, né, na pessoa do André Remedi e também de sua equipe. A Franco Consultoria Ambiental, né, que é uma empresa de soluções ambientais, né, tudo que você precisa, por exemplo, de documentação, de apoio técnico, de treinamento relacionado ao meio ambiente, desde a gestão de resíduos, a liberação, por exemplo, de documentos da CETESB, né, licenciamentos, né, prévios, e também a questão, por exemplo, de controle e também de certificação ambiental dentro da sua empresa. A Franco Ambiental, através do Rodrigo e sua equipe, está aí para atender da melhor forma possível todos os seus problemas, né, e também as suas necessidades com relação à gestão ambiental. A Gestione Agro, né, que é uma empresa do setor do agronegócio, né, tudo que falou em plantio, né, em preparação de solo, em colheita, né, seja do segmento de cana-de-açúcar, de soja, né, e outras culturas, vamos dizer assim, a Gestione Agro é a melhor da nossa região. A Impacto Engenharia, né, do meu amigo engenheiro de produção Vandelso, ela o processo industrial, né, na planta industrial, ela não só faz o planejamento de gestão, mas também foca nas necessidades que a empresa tem, né, para melhorar a produtividade no setor da produção. Então, se você tem alguma dificuldade no processo produtivo,
na questão de suprimentos, na questão do PCP, por exemplo, a Impacto Engenharia vai te atender da melhor forma possível e o engenheiro Vandelson, né, a sua equipe de trabalho, vai fazer da sua empresa uma produção melhor, uma qualidade, uma rentabilidade melhor também. Heitor Silva, né, soluções em segurança e saúde ocupacional, é uma empresa que, também da área da consultoria de segurança do trabalho, de treinamentos, e também, hoje, né, atende a questão de saúde ocupacional. Se você precisa de uma consultoria mais próxima, uma consultoria que esteja bem atenta no seu dia a dia da sua empresa, treinamentos que contribuem para a melhoria da segurança do trabalho da sua empresa, Heitor Silva também é a solução para você. Arcanjo Engenharia, né, que é uma empresa da área da construção civil, se você falou em todo o início de processo até a finalização da sua obra, né, a Arcanjo Engenharia está aí para te atender da melhor forma possível, e em soluções técnicas, em soluções que toda a construção civil precisa e necessita para uma melhor produtividade, né, e também de uma construção civil mais organizada. A Arcanjo Engenharia é uma empresa que, como eu falei, desde o início até o final do processo construtivo, ela atua e é a melhor empreiteira para os segmentos da construção civil que as construtoras precisam para dar seguimento na produtividade da construção civil. Macfil, né? A Macfil é uma empresa vamos dizer assim, você falou em equipamento, em máquinas para a construção civil, né? Locações de máquinas e equipamentos. A Macfil é a melhor empresa, né? A maior e a melhor empresa, né, de atendimento desde a construção civil, a indústria, a agroindústria, enfim. Falou em equipamentos de locação para a construção civil e também de plataformas elevatórias, né, que hoje ela vamos dizer assim, a melhor e mais qualificada em locação de plataformas elevatórias é a Macfil, tá? Além de ter os melhores equipamentos, tanto para a construção civil como também de plataforma elevatória, tem um melhor atendimento, é a equipe nota 1000, né? Então, a Macfil está aí para, vamos dizer assim, solucionar as questões não só de máquinas e equipamentos para a construção civil, mas principalmente de plataformas elevatórias que toda a indústria, né, todo segmento, seja comercial ou industrial, precisa para, vamos dizer assim, trabalhos em altura. A Norminha Net, né, que é a nossa revista semanal aí de informações e atualizações da segurança e saúde ocupacional, atende o Brasil inteiro e também alguns países aí, né, de tão abrangente que é a Norminha Net, do meu amigo Wilson Maioli, que esteve conosco aqui há pouco tempo. E você falou em atualização e conhecimento profissional, né? A Norminha Net está aí, né, para passar toda semana, né, tudo que acontece na segurança do trabalho, na saúde ocupacional, no recursos humanos, mudança de lei, né? A Norminha Net está aí, que é o melhor canal de informação que nós temos para os profissionais de segurança do trabalho, profissionais de RH, profissionais jurídicos, enfim, todas as pessoas interessadas em informações precisas. A Norminha Net, né, está aí para semanalmente passar para vocês as melhores informações da área. E é isso aí, pessoal. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez o Igor, o Editon, né, pela presença. Também vocês estão ouvindo e quer ser parceiro nosso do canal, né? A gente está sempre buscando parcerias novas, né? E assim, vão ser bem-vindos sempre e vai fortalecer o nosso canal também. Nosso canal está no YouTube, no Instagram, no Spotify, no TikTok, Facebook, está em vários canais, várias redes sociais. E é importante, né, que a gente aprimore cada vez mais o canal. Então, todo o apoio, né, das pessoas que estão nos ouvindo, né, que são líderes, gerente
empreendedores, empresários, a gente está aí de portas abertas para receber vocês e será um prazer ter vocês aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.